Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós, na semana passada, iniciamos uma série de mensagens em Efésios, mas na semana passada a gente não foi propriamente dito no livro de Efésios. Nós estudamos aqui Atos capítulo 19, que é o momento onde a igreja em Éfeso ela é plantada, ela é fundada. E na semana passada nós vimos as marcas de um avivamento na cidade de Éfeso. Então nós estudamos aquela passagem em Atos 19, onde Paulo ele chega até Éfeso, ele começa a pregar o evangelho, e o Espírito Santo cai sobre uma cidade inteira. Muitas pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas queimam os seus livros de bruxaria. O poder de Deus na cidade de Éfeso, ele foi tão forte ao ponto de afetar até o comércio local daquela cidade, porque muitas pessoas converteram e não queriam mais comprar, utilizar ali das coisas que eram vendidas no templo de Ártemis. Então, nós vimos isso em Atos capítulo 19 e Efésios foi escrito alguns anos, aproximadamente 8 anos depois de Atos capítulo 19. Quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele estava preso. Ele estava preso em Roma e Efésios faz parte dessas epístolas da prisão, onde Paulo escreve, junto com Colossenses e algumas outras. Algo muito interessante também da epístola de Paulo aos Efésios é que muito provavelmente essa epístola ela era uma epístola circular. O que isso significa? Que ela não foi destinada somente para aqueles que estavam em Éfeso, mas para todos os irmãos ali da região da Ásia Menor. Era uma carta, era uma epístola para ser lida por todos os irmãos daquela região. E hoje nós vamos pregar aqui no capítulo 1, e eu gostaria de convidar você para se colocar em pé, enquanto nós fazemos a leitura da palavra. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, eu peço agora espírito de sabedoria e espírito de revelação para nós entendermos a profundidade da tua palavra, Senhor. Nós queremos nesta manhã captar com a nossa mente e com o nosso coração todas as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu.
mas nós não conseguimos fazer isso apenas com as nossas próprias habilidades. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo, nos ajuda nesta manhã. Nos dá sabedoria, nos dá revelação. Abra a nossa mente e o nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, esses 14 versículos que eu li aqui, no original, no grego, isso aqui é uma frase só. São 202 palavras que nós temos aqui, e quando você vai olhar no grego original, não existe ponto nem vírgula. Tudo isso aqui Paulo falou em um único suspiro. Essa é uma das razões pela qual a carta aos Efésios é uma das cartas mais profundas, é uma das cartas mais difíceis que nós temos de interpretar ali no Novo Testamento. Os teólogos falavam que estudar o livro de Efésios era como subir uma montanha muito alta para nós podermos ter uma visão do plano de Deus de uma forma mais macro, de uma forma mais cósmica. E essa é uma das razões pela qual a gente está estudando o livro de Efésios. Na nossa vida, na prática, no dia a dia, na segunda-feira, nós estamos, em muitos momentos, cercados de circunstâncias que nos fazem esquecer os planos e os propósitos de Deus. Nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos uma rotina que muitas vezes é uma rotina que não nos agrada. Nós fazemos coisas às vezes que são coisas chatas, nós vivemos a vida e é tanta coisa que existe no nosso dia a dia, que muitas vezes nós esquecemos que existe algo maior. Existe algo maior do que o dia a dia que nós vivemos. Nós vamos estudar o livro de Efésios porque o que eu quero dizer para você, gente, existe algo maior do que os seus dilemas. Existe algo superior do que os seus problemas, existe algo muito maior do que as circunstâncias adversas que você vive. E isso que é maior, também é maior do que todas as coisas boas que você vive. Mesmo as circunstâncias boas da sua vida, mesmo a parte da sua rotina e do seu dia a dia, que é muito agradável, existe algo melhor do que isso. Agora, nós corremos um risco de ficarmos tão focados naquilo que está um palmo à nossa frente, que nós perdemos de vista tudo aquilo que Deus está fazendo na história. Irmãos, existe algo maior do que nós mesmos. Nós não vivemos para a segunda-feira. Nós não vivemos simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro e possuir coisas. Normalmente esse é o nosso estilo de vida, nós trabalhamos, ganhamos dinheiro para possuir coisas, seja alimentos, sejam bens materiais. Agora, quando nós ficamos com a nossa visão muito apenas aqui, agora, nas circunstâncias atuais, nós acabamos fazendo disso o sentido da nossa vida. Nós acabamos fazendo do possuir, do ter, o alvo da nossa vida. Então você coloca um foco, eu preciso ter tal coisa, o que eu preciso fazer para chegar lá? Isso é tão forte nas nossas vidas que muitas vezes nós acabamos nos relacionando com o outro com essa mesma medida. O que o outro tem para me oferecer? Se ele não tem nada para me oferecer, então eu não vou andar com ele. Não é isso que os coaches aí falam? Você tem que andar com quem vai acrescentar na sua vida. Leão anda com leão. Se a pessoa não tem nada para oferecer a você, logo você dispensa aquela pessoa. Nós vivemos dessa maneira porque nós estamos olhando apenas para o aqui, para a circunstância presente. E óbvio que isso é algo, irmãos, que é o instinto humano. Querer, possuir, desejar. Desde criança, nós já nascemos com isso e não existe nada de propriamente errado nisso. Mas, o que nós vamos aprender hoje é que você não deve viver
por aquilo, você não deve viver baseado naquilo que você quer ter. Você precisa viver baseado naquilo que você já tem. E muitas vezes, porque nós estamos desejando muito ter alguma coisa lá na frente, nós nos esquecemos daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. E o capítulo 1 aqui de Efésios vai falar justamente sobre isso, as bênçãos de Deus para nós. Eu não sei quantos de vocês pegaram a referência no grupo ontem, né? Mas bombou aí no Brasil, bombou assim, gente, de verdade, furou a bolha do cristianismo, do gospel, a música da nossa irmã Isadora Pompeu, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Não é dela? É versão? Meu Deus, não acredito. Eu só sei essa parte da música. E aí era muito engraçado, porque você via aquelas pessoas que eram, assim, nitidamente não cristãs, ímpias. Num dia estava postando foto num baile funk, e aí no outro dia estava tomando café e a música, Deus, eu tenho tantas. A música viralizou. Todo mundo faz um vídeo bonitinho lá no Instagram. Deus, eu tenho. Agora, a realidade é que, de fato, nós temos muitas bênçãos. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas estavam querendo dizer com isso, não sei nem o que o autor da música estava querendo dizer com isso, mas, normalmente, quando as pessoas se utilizam dessa canção, elas estão falando de bênçãos materiais, de posses, de um carro novo, de uma casa, de dinheiro. Agora, o foco deste capítulo aqui em Efésios é falar das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo nas regiões celestiais. Amém? Vamos olhar novamente para o versículo 1, a saudação aqui de Paulo, e vamos dar início aqui à mensagem. Essa primeira parte nós vamos falar a fonte de todas as bênçãos. Hoje a gente vai ficar só do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos falar a fonte de todas as bênçãos, a bênção da eleição e a bênção da predestinação. São os 3 pontos de hoje. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação aqui era uma saudação muito comum quando Paulo ia iniciar as suas cartas. E aqui a gente percebe uma expressão que é uma das expressões centrais no livro de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, ele inicia aqui a carta dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu sou mensageiro do Evangelho, não simplesmente por minha escolha própria. Não fui eu que simplesmente decidi me dar o título de apóstolo, que é o que muitas vezes nós vemos por aí. Eu decidi que agora eu sou apóstolo. E a pessoa se autodenomina apóstolo. Paulo está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou Paulo, ou apóstolo, né? Não apóstolo Paulo. Paulo ou apóstolo, e ele acrescenta, pela vontade de Deus. A vontade de Deus é um dos termos centrais aqui no livro de Efésios. E quando ele diz aqui a vontade de Deus, não é simplesmente o desejo de Deus, mas o plano, o propósito de Deus. Lá em Gálatas, ele vai reenfatizar isso, que ele vai dizer que ainda no ventre da mãe dele, Deus o chamou para a pregação do Evangelho. E ele continua se direcionando aos irmãos em Éfeso, e ele diz, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Gente, isso aqui chama muito minha atenção, porque você lembra de Atos 19? Quem eram os efésios? Eram pessoas que estavam adorando ídolos, eram pessoas experimentadas nas artes mágicas, na bruxaria, eram pessoas possessas de demônio, eram pessoas que estavam afundadas numa vida de trevas, numa vida de escuridão. Irmãos, eu acho que se nós chegássemos em Éfeso, num dia de festa a Artemis, nós íamos falar igual os 2 discípulos de Jesus, Senhor, você quer que a gente mande fogo aqui para destruir todo esse povo aqui? Porque para esse povo aqui não tem
não têm salvação. Eles estão num nível de pecaminosidade que eu acho que não tem o que fazer. E agora, 8 anos depois, Paulo está falando para essas pessoas, e ele chama essas pessoas do quê? Aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A própria saudação de Paulo já nos mostra o poder do evangelho. Pessoas que eram bruxos, pessoas que eram idólatras, pessoas que eram arrogantes, que amavam o dinheiro, que estavam entregues à prostituição. Paulo olha para essas pessoas agora transformadas pelo evangelho e diz: aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Amém, irmão? Sabe o que a saudação de Paulo significa para nós? Não existe nenhuma pessoa no universo que não possa ser alcançada pelo evangelho. Não existe ninguém que seja tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que a graça de Deus não possa transformar essa pessoa. Não existe nenhum pecado tão grave, não existe um poço de trevas tão profundo, que Deus não possa resgatar alguém. A própria saudação de Paulo já nos dá esperança, irmão. Porque talvez você conhece alguém, você pensa naquela pessoa e você fala: aquela pessoa não tem jeito. Não existe a pessoa que não tem jeito. O evangelho de Jesus Cristo é poderoso para transformar idólatras, bruxos, endemoniados de Éfeso, em santos e fiéis em Jesus Cristo. Amém, irmão? Você crê nessa verdade do evangelho? O evangelho é poderoso para fazer isso. E aí Paulo sauda eles e no verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, né? Eu tenho muita saudade, irmãos, nós não temos essa cultura aqui na nossa igreja, né? Mas muita saudade quando os irmãos cumprimentavam com graça e paz, né? A gente ficou muito moderno. Se você quiser cumprimentar com graça e paz seu irmão, você fala aí, graça e paz, irmão, que está do seu lado. O que significa, irmão? Shalom. Shalom, ó, shalom é. Mas o que significa essa saudação aqui, esse desejo de Paulo? Paulo, ele está resumindo o evangelho em 2 palavras: graça e paz. Graça é este favor imerecido que nos alcançou. Graça é essa dádiva que Deus nos deu quando nós não merecíamos. E o que é paz? Paz é o resultado dessa graça que nos alcançou. A graça é a causa e a paz com Deus, o bem-estar com Deus e o bem-estar com o outro é o efeito dessa graça que nos alcançou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você chegou aqui e você não está sentindo paz. O que você precisa? Ser atropelado pelo evangelho. Talvez você está aqui, você está ansioso, você está preocupado, você está em conflito interior, talvez você está em um conflito com Deus, talvez essa paz ainda não te alcançou, talvez você está em conflito com o seu irmão, com o seu cônjuge, com os seus filhos. O que você precisa é de graça. O que você precisa é ouvir o evangelho e responder ao evangelho de Cristo Jesus. Que a graça de Jesus te alcance no dia de hoje e que a paz do Senhor invada o seu coração, meu irmão. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está desejando para os irmãos em Éfeso. Essa é só a saudação, meu irmão. Pessoal, o meu desejo hoje aqui é sair derrubado. Meu desejo hoje aqui é sair mancando. Eu quero ser renovado pelo evangelho. Eu quero de novo ter meu coração cheio do evangelho. Eu quero sair aqui sem rumo. Onde você vai? Não sei. Por causa do evangelho, irmão. O evangelho é poderoso. O evangelho é tudo que você precisa. Você não precisa de outra palavra hoje. O que você vai pregar no domingo? O evangelho. E no próximo domingo? O evangelho. Você não precisa de novidade. Você não precisa da palavra que está no hype no momento. Você precisa do evangelho. Todos os dias. Gente, eu estou empolgado, não é por causa de mim, não. É por causa desse texto. Isso aqui é o Monte Everest da teologia paulina.
E o Senhor está nos convidando para subir esse monte juntos. Amém, gente? Ele continua no verso 3. E aqui o nosso ponto ainda é a fonte de todas as bênçãos. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, que Deus nos dê fé, que a nossa fé seja apurada, aguçada nesse momento para crer nessa realidade. Bendito seja o Deus e Pai. Paulo está dizendo: irmãos, vamos louvar a Deus. Irmãos, vamos bendizer ao Senhor. Irmãos, vamos elogiar ao Senhor. Ele merece a nossa adoração. Ele é digno dos nossos louvores. Ele é digno da nossa força. Ele é digno de quando eu chegar aqui, eu grite para Ele, eu cante, eu pule. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos bendizer ao Senhor? Por que nós devemos louvar ao Senhor? Paulo diz: porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, essa palavra aqui, abençoar, ela nos remete a um pai que coloca a mão na cabeça do filho e começa a falar palavras de bênção, de alegria, de prosperidade, de paz. Que nos abençoa é um pai que chega diante do seu filho e fala: meu filho, eu te abençoo com paz, com graça, com riquezas, com prosperidade, com conhecimento de Deus, com sabedoria, com conhecimento, com graça, com paciência, com amor, com beleza, com verdade, com justiça. Irmãos, quando a Bíblia está dizendo que o Senhor nos abençoou, ela está dizendo: a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre a nossa cabeça nesse exato momento. A mão do Senhor, ela não se afasta de nós. O braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa salvar. Os braços do Senhor estão nesse momento, irmão, estendidos para você. A mão do Senhor está nesse momento na sua cabeça, derramando chuvas e chuvas de bênção. Sabe por quê? Ele diz: nos abençoou com todas as bênçãos. Irmãos, Deus, Ele é generoso. Deus, Ele é esbanjador. Deus, Ele gasta. Deus, Ele não retém. Deus, Ele não é mesquinho. Deus, Ele não poupa. O texto está dizendo que Deus abençoou você com todas as bênçãos espirituais. Meu irmão, a gente poderia ficar aqui a semana inteira listando todas as bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não existe ninguém mais abençoado neste mundo do que você, meu irmão. E com certeza, nós não estamos falando simplesmente de bênçãos materiais. O próprio texto diz bênçãos espirituais, e eu quero lembrar você daquela passagem que nós já pregamos aqui na comunidade, daqueles amigos que descem com o paralítico no telhado de uma casa, e quando aquele paralítico chega diante de Jesus, Jesus olha para ele, olha para todo aquele esforço dos amigos, e Jesus diz o seguinte para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E essa resposta surpreende as pessoas, né? Por quê? Irmão, ele não foi ali para ser perdoado dos pecados. Não era bem esse tipo de bênção que ele queria. Ele foi ali para andar. Todo o esforço daqueles amigos era justamente para que Jesus curasse ele e ele voltasse a andar. E aí Jesus, ao ver o espanto das pessoas, perguntam: o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou falar para ele: levante e anda? E ele diz: para vocês crerem que o Filho do Homem tem autoridade na terra, eu digo agora: levanta, pega a tua maca e anda.
Irmão, sabe o que isso significa? Bênçãos materiais não significam nada para nós. Ter ou não ter aquilo que você tanto quer fisicamente não significa nada. Porque Ele já nos encheu com todas as bênçãos espirituais. É por isso que Paulo diz, olha, eu sei ter muito, e eu sei também ter nada, não tem problema. É isso que nós precisamos entender do Evangelho, irmão. Você pode perder tudo, pode perder sua casa, pode perder seu carro, seu emprego, seus familiares, mas uma verdade não muda: Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, e nada e ninguém pode arrancar isso de você. Mesmo que aquele homem não andasse, ele foi alcançado pelo perdão do Senhor. Está tudo bem eu não andar, eu fui perdoado. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Todas as bênçãos de Deus em Cristo estão sobre a nossa vida. E nós precisamos subir. Nós precisamos subir nas regiões celestiais, irmão. Sabe por quê? Porque a sua vida está difícil, porque você ainda está muito nessa terra. As suas circunstâncias estão difíceis e você vive se queixando das suas circunstâncias. Sabe por quê? Porque você ainda está no chão. Parece que a tua vida nunca desenvolve, nunca desenrola. Tudo você fala, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Parece que você sempre está vivendo pelo futuro. Você sempre está vivendo, tentando fazer a sua vida aqui melhorar. Tentando sair do sufoco, do aperto. Assim, você está confuso por causa das coisas materiais deste mundo. E sabe o que você precisa? Você precisa subir. Você precisa ir até as regiões celestiais e ter este olhar sobre a sua vida. Ter esse olhar sobre as suas circunstâncias. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, meu irmão. Você está muito terreno, você precisa voar mais, você precisa olhar mais as coisas da perspectiva divina, da perspectiva do céu. E a perspectiva do céu diz para você: você já tem tudo o que você precisa para uma vida de piedade e amor ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1. Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Todas as bênçãos. Uma cachoeira de bênçãos para nós. Ele é generoso. Apocalipse diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, é como voz de uma cachoeira. Irmão, você já ficou perto de uma cachoeira? Não para o tempo inteiro, jorrando, não para. Você vai lá hoje e está jorrando, você vai lá amanhã também, depois de amanhã também. Assim é o nosso Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Agora mesmo, o Senhor está abençoando você com graça, com paz, com vida, com esperança. Irmãos, este é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz na nossa vida, e é por isso que nós precisamos bendizer ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No versículo 4, Paulo vai começar a listar essas bênçãos. Só para você entender aqui a estrutura do capítulo 1 e o que nós vamos fazer também na série de mensagens, se você olhar do verso 3 até o verso 6, o foco é na pessoa do Pai, a fonte de todas as bênçãos. Do verso 7 até o verso 12, o foco é na pessoa do Filho, nele temos a redenção. O Pai é a fonte de todas as bênçãos, no Filho nós temos a redenção por causa do sangue. E o último foco no versículo 3 é o foco do Espírito, nós fomos selados pelo Espírito. Então Paulo ele está nos ensinando aqui que a operação do Evangelho envolve a Trindade, Deus como um todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E o que nós vamos fazer aqui nos domingos hoje nós vamos focar na operação do Pai, a fonte de todas as bênçãos, o que Deus Pai fez por nós. Na próxima semana nós vamos olhar o que Jesus fez por nós. Nele temos a redenção dos pecados por meio do teu sangue. E na outra semana nós vamos olhar o trabalho do Espírito. Nós fomos selados com o Espírito. Amém? A primeira bênção é a bênção da eleição. Essa palavra assusta algumas pessoas, mas a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que isso é uma doutrina bíblica, tá? Está escrito aqui, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Paulo, quando começa a numerar as bênçãos, a primeira bênção que ele diz que nos alcançou é a bênção da eleição. E por que ele coloca essa como a primeira bênção? Porque ela foi literalmente a primeira. Por que ela foi a primeira? Quando foi que Deus nos escolheu, segundo o apóstolo Paulo? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Meu irmão, antes que você existisse. Você não existia. Antes que seus pais existissem. Especialmente aqueles que têm pai crente, né? Aqueles que acham que são crentes. Não, eu sou crente porque meu pai também era crente. Meu irmão, antes que seu pai existisse, antes que seu pai fosse crente, antes que seus avós existissem, olha, e aí pode voltar, viu? Pode voltar, antes mesmo de Adão, antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse lançado os seus fundamentos, Deus escolheu você. Deus separou você. Essa escolha que o apóstolo Paulo está dizendo é uma separação. É Deus pensar você. Uma definição que eu gosto de eleição é o ato eterno de Deus. Por que ato eterno? Porque Ele fez isso antes que o tempo existisse. A eleição é o ato eterno de Deus com respeito a todos os que são salvos, por meio do qual, por pura graça e por causa de Cristo, o Senhor se propôs a dar a eles, no devido tempo, as bênçãos espirituais da conversão, justificação, santificação e preservação até a vida eterna. O que Paulo está montando aqui, o quebra-cabeça você é alvo de todas as bênçãos de Deus. É o primeiro pensamento dele. O segundo pensamento dele você é alvo de todas as bênçãos de Deus, sabe por quê? Não porque você é bonitinho, não porque seus pais eram crentes, não porque você simplesmente converteu, você é alvo das bênçãos de Deus, porque antes que o mundo fosse mundo, antes que o mundo fosse fundado, Deus olhou para você e chamou o seu nome e escolheu você, meu irmão. Você está aqui não por sua escolha simplesmente. Você está aqui porque Deus te escolheu. As pessoas têm muita dificuldade com a doutrina da eleição. Porque elas pensam, e é natural esse pensamento, tá? Deus me escolheu. E o outro? Ele não escolheu o outro? Eu não vou aprofundar, tá? Este assunto, mas a chave para nós entendermos a eleição, ela está no capítulo 2, que nós vamos abordar em outros dias, mas olha só o que Paulo diz no capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É por isso que existe a escolha de Deus. A escolha de Deus existe porque, irmão, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
A escolha de Deus existe porque o texto aqui de Efésios está dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O que você precisa entender e o que deve nos espantar não é o fato de Deus não ter escolhido todos. O que deve nos espantar é o fato de Deus ter escolhido alguns. O fato de nós termos sido escolhidos deve nos causar mais espanto do que o fato de outros não terem sido escolhidos. Sabe por quê? Outros não terem sido escolhidos é o fluxo natural do pecado. Seria também o nosso destino, a não ser porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, meu irmão. E deixa eu te falar outra coisa. Os únicos que têm essa preocupação são aqueles que foram escolhidos. Aqueles que não foram escolhidos, eles são inimigos de Deus, assim como nós éramos. Meu irmão, você só tem o pensamento de compaixão, sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Você só tem pensamentos de amor e de misericórdia, sabe por quê? Porque Deus te salvou. Se você não tivesse sido escolhido, se você não tivesse sido alvo do amor de Deus, você estaria pouco se importando com eleição ou não. Deus mandar pessoas para o inferno, irmão, não é injustiça da parte de Deus. Era o destino de todos nós. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que deve nos espantar é o fato de Deus ter estendido graça e misericórdia e salvado um miserável como você e como a mim, meu irmão. É isso que deve nos espantar. Deus me escolheu. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Deus me escolheu, por que Deus me escolheu? Porque eu orei muito? Não. Deus me escolheu porque eu fiz alguma coisa, porque eu tive fé? Não. Meu irmão, está dizendo que Deus te escolheu antes que você existisse. Como que você poderia fazer alguma coisa para ser escolhido por Deus? Essa escolha aqui, alguns são traumatizados até hoje com escolhas. Lembra lá na escola, irmão? Quando você ia jogar futebol, quando você ia jogar algum jogo em equipe, aí o pessoal começava a escolher, vem você, não, vem você agora, não, vem você porque você é bom, você sabe jogar, não sei o quê. E aí você era o último, irmão. Você era o último e a pessoa ficava assim ainda, ó. Rapaz, não tem mais ninguém não. Se não tem mais ninguém, vem você mesmo, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Irmãos, a escolha de Deus não foi assim. Você não foi escolhido pelo Senhor porque, vou escolher esse aqui. A Bíblia está dizendo que você foi escolhido antes da fundação do mundo. A eleição, a salvação não foi algo que pegou Deus desprevenido. A escolha divina por você não foi improviso. Deus não escolheu você assim, de forma tardia. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Antes que o mundo fosse fundado, você foi escolhido e amado pelo Senhor, meu irmão. Essa verdade precisa sustentar a sua fé, sabe por quê? A eleição nos dá segurança. Você não precisa abrir o livro de João, capítulo 10. Se conseguir projetar, João, capítulo 10, verso 27 e 30. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, a eleição nos dá segurança, sabe por quê? Jesus está dizendo, as minhas ovelhas que eu escolhi, antes da fundação do mundo, ouvem e conhecem a minha voz. A eleição é Deus dizendo para você, você é meu, você me pertence. E sabe de uma? Ninguém pode tirar você da minha mão.
Nem se você quiser pular, você não consegue, meu irmão. E como se não bastasse, ele disse: meu Pai é maior do que todos. Ninguém pode arrancar você das mãos do Pai. Você está seguro nas mãos do nosso Senhor. Amém, irmãos? Por causa da escolha de Deus por nós. Romanos capítulo 8, verso 31, Paulo diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus que é o maior de todos, se Deus que é o maior de todos e nós, os eleitos, estamos na mão dele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você já viu aqueles filmes de luta, né? E aí, às vezes um cara meio franzino, meio baixinho vai lutar, e aí ele começa a lutar e ele começa a derrubar todo mundo, as pessoas começam a fugir dele, e aí lá no final, ele olha para trás e tem aquele amigo dele que é muito mais forte, e ele percebe que as pessoas não estão fugindo dele, estão fugindo do amigo. É a mesma coisa, Paulo está dizendo: se Deus é por nós, se Deus está aqui na retaguarda, meu irmão, quem será contra nós? Ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as bênçãos espirituais? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu irmão, ser eleito, a bênção da eleição é saber que a única pessoa que tem o poder de te condenar e te mandar para o inferno, a única pessoa que poderia te fazer isso com você, olhou para você e disse: está perdoado. A única pessoa que poderia te condenar, te justificou. Se Deus está a nosso favor, quem será contra nós, meu irmão? Quem vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, meu irmão. Deus não perde os seus eleitos. Se Deus começou uma obra na sua vida, e o apóstolo Paulo diz que essa obra não começou quando você nasceu, essa obra começou antes da fundação do mundo. Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. A eleição nos dá segurança, meu irmão, que nada pode nos separar do amor de Deus. A eleição também, ela abate o nosso orgulho, porque veja o que Paulo diz no final, no versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados conforme filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, o bom prazer da sua vontade. Nas versões mais antigas, né, o beneplácito da tua vontade. Se você está usando essa versão ainda, irmão, você é guerreiro. Mas é bom, essa versão é boa também. Beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa prazer. Beneplácito significa alegria. Paulo está dizendo que tanto a eleição quanto a predestinação foi um ato de Deus que Ele fez em amor e alegria pelas nossas vidas. Agora, o ponto aqui é: a doutrina da eleição abate o nosso orgulho. Por quê? Por que você foi escolhido por Deus? Porque Ele quis. Não havia nada externo a Deus que influenciou a decisão dele. Meu irmão, você precisa entender isso como o amor de Deus. Você precisa entender isso como a graça de Deus. Não existia nenhum fator, nada, que influenciou Deus em escolher você. Deus te escolheu para a salvação simplesmente porque Ele quis e porque Ele te ama, meu irmão. E graças a Deus por isso, porque se existisse alguma coisa em nós
que precisasse acontecer para fazer com que Deus nos escolhesse, adivinha só, ninguém seria escolhido. Se a escolha divina fosse baseado em alguma coisa que existe em nós, ninguém seria escolhido, porque não existe nada de bom em nós que nos levasse a ser escolhidos por Deus. Irmão, você precisa entender o amor de Deus. Não existe nada em nós que tenha nos tornado alvo do amor de Deus. A mensagem do Evangelho é justamente o contrário. Tudo que havia em nós nos fazia sermos merecedores da ira de Deus. Tudo que existe dentro de nós nos fazia a gente ser separado de Deus. A doutrina da eleição mostra que não há nada em nós que faça Deus nos amar. É por isso, meu irmão, que você precisa entender que se Deus te escolheu antes que você pudesse fazer qualquer coisa para merecer o amor e a escolha dele, significa que o amor e a escolha dele por você não vão terminar quando você decepcionar Deus. Não tem como você decepcionar um Deus que é soberano e sabe de todas as coisas. Não tem como você decepcionar um Deus que diz que se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a eleição abate o nosso orgulho. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram. Olha o argumento de Paulo: pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Irmãos, assim, Paulo, ele está dando uma lavada aqui nos irmãos em Corinto. Paulo está olhando para os irmãos aqui em Corinto e fala: pessoal, vamos lá, pensa comigo. Quando Deus escolheu vocês, tinha algum Albert Einstein aqui entre vocês? Quando Deus escolheu vocês, por acaso tinha algum PhD aqui entre vocês? Paulo está dizendo: olhem para vocês quando vocês foram escolhidos por Deus. Não havia nada em vocês que os levasse a ser escolhidos por Deus. 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Irmão, o Evangelho é a gente olhar para isso aqui, ó, falar: meu Deus, que loucura, Deus salvou você. Ah não, que loucura, meu Deus do céu. Você? Ah não, que loucura. Não, você. Aqueles irmãos em Éfeso, bruxos, Deus salvou eles. Que loucura. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Preste atenção nessa parte. Para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus a nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meu irmão, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meu irmão, eu sou mais que vencedor em Cristo. Paulo diz: olha, eu trabalhei mais do que todos vocês, mas não eu, a graça de Deus que está em mim. Quem quer se vangloriar, se vanglorie no Senhor. Quem quer se exaltar, Paulo está dizendo: não exalte a si mesmo, exalte a obra de Deus na sua vida. Paulo está dizendo que a eleição divina, ela precisava ser sem os nossos próprios méritos, para que toda a glória fosse de Deus. Paulo está dizendo que a eleição divina, ela precisava ser antes da fundação do mundo, para que ninguém se vanglorie e diga: eu fiz algo para a minha salvação.
Não é você que aceita Jesus, meu irmão. É Deus que te aceitou antes da fundação do mundo. Você só disse sim porque lá atrás Ele disse sim primeiro. Você só amou porque lá atrás Ele te amou primeiro. Você só escolheu Ele porque lá atrás Ele te escolheu primeiro, meu irmão. Não a nós, mas a Deus dai glória. E nós fomos eleitos, no final do versículo 4, ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. As pessoas ficam com medo da doutrina da eleição, porque elas pensam o seguinte: não, se você ensinar isso aí na igreja, que aquele que começou a boa obra vai completar, as pessoas vão pegar isso aí, e elas vão sair pecando aí à vontade, e vão dizer: ah não, eu sou eleito, tá tudo bem, eu sou eleito, vou sair pecando. Você entendeu aqui? Você foi eleito para a santidade. Você foi eleito para ser irrepreensível na presença de Deus. Você foi escolhido, você foi separado, e essa separação, essa escolha tem um propósito: ser apresentado diante de Deus, santo e irrepreensível. Se Deus te escolheu, você vai ser santo. Se Deus te escolheu, você vai ser irrepreensível diante de Jesus Cristo no retorno dele. Não importa o quanto trabalho você dá para Deus. Se Deus te escolheu, Ele vai moldar você à imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Irmãos, essa é a nossa esperança, sabe por quê? Porque eu sou ruim demais, irmão. Essa é a nossa esperança, porque eu não consigo com as minhas próprias forças. Essa é a nossa esperança, porque por mais que eu me esforce, eu não consigo me fazer santo. Essa é a nossa esperança, meu irmão, porque isso é obra de Deus em nossas vidas. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. A segunda bênção é a bênção da predestinação. Muitas pessoas vão confundir aqui a eleição e a predestinação. A eleição, ela está relacionada à escolha. Deus separou você. Para melhorar ainda, a predestinação é Deus marcando o seu destino. É Deus selando o seu destino. É Deus definindo o seu destino. Deixa eu te falar isso, irmão. O seu destino, porque você está em Cristo Jesus, já está definido. Você não precisa ter medo do futuro. Você foi predestinado. O seu destino foi marcado. O seu destino foi escolhido desde os tempos eternos. Você foi predestinado. A escolha, ela tem a ver com quem foi escolhido. A predestinação, ela tem a ver com o para que você foi escolhido. A eleição é Deus escolhendo um povo para si antes da fundação do mundo, e a predestinação é Deus determinando de antemão o propósito e o destino deste povo na eternidade. E Paulo diz: em amor nos predestinou. Isso aqui não foi, irmãos, uma pesquisa científica que Deus fez. Falou: eu vou predestinar aquele ali, porque aquele ali, o destino dele vai ser interessante. Você entende que Paulo está dizendo? Deus nos predestinou em amor. Deus nos predestinou em graça. Deus não colocou uma máquina lá e sorteou todos os nomes que seriam predestinados. Isso aqui, irmãos, não é algo impessoal. Deus pensou em você. Deus decidiu o seu nome. Você entende isso? Que o seu nome não foi decidido pelos seus pais. Seu nome foi decidido por Deus. Você entende isso? Que não são os seus pais, não é o seu passado, não são as suas circunstâncias que vão moldar o seu destino. O seu destino é modelado por Deus, meu irmão. Você foi predestinado pelo Senhor. Essa é a bênção do Evangelho. Deus está no controle da sua vida, nada escapa do controle do Senhor.
Às vezes a gente está vivendo em situações tão difíceis que a gente acha que nós estamos escorrendo ali da mão do Senhor. Lembre-se, nada pode arrancar você das mãos dele. Nada pode mudar o seu destino em Cristo. Romanos, que nós lemos capítulo 8, diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está modelando nas circunstâncias adversas, no sofrimento, nas tribulações, nas alegrias, nas tristezas, nos vales, nas montanhas. Deus está lapidando você para você ser mais parecido com Jesus Cristo. Este é o seu destino. Não tem como você fugir disso. Você vai ser parecido com Jesus, meu irmão. Você vai ser parecido com Jesus. Teu destino está traçado desde a eternidade. Deus vai ter uma noiva idônea para Jesus. Deus vai ter uma noiva à semelhança do noivo, na mesma estatura. Deus vai nos levar à maturidade, meu irmão. Isso não depende dos nossos esforços simplesmente. É graça e paz sendo derramada em nossas vidas. É Deus estendendo a mão dele diariamente, colocando sobre a nossa cabeça. E nós recebendo graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso destino, não há o que temer, meu irmão. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Se renda, se proste. Pare de lutar contra o Senhor, você não vai vencê-lo. Se renda aos processos que o Senhor está levando você. Irmão, você só luta com o Senhor até o momento que Ele decidir vencer você. Deus deixa você ficar lutando ali. O dia que o Senhor quiser vencer você, dobrar você, Ele vai te dobrar. O meu apelo a você aqui é: se renda o mais rápido possível. E se render é aceitar essas verdades. Se render ao Senhor é aceitar as verdades de que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a conclusão do apóstolo Paulo no verso 6, por que tudo isso? Por que Deus nos escolheu e nos predestinou? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Jesus é o amado das nossas almas. E a nossa resposta agora deve ser louvar a sua gloriosa graça. Louvar a Deus por Cristo Jesus, que derramou sobre nós graça e paz. Louvar a Deus por Cristo Jesus, nosso amado, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Louvar ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele marcou e definiu o nosso destino. Meu irmão, não importa o que as pessoas falaram para você. Eu sinto que talvez tem pessoas aqui que foram marcadas por palavras abusivas no passado, palavras erradas, palavras de maldição. Tem pessoas aqui que estão com marcas profundas do passado, e essas marcas parecem que estão definindo o seu destino. Mas você precisa, nessa manhã, de revelação por meio do Espírito, de que o seu destino não é decidido pelas suas circunstâncias. O seu destino não é decidido pelo seu passado ou pelo seu presente. O seu destino já foi decidido na eternidade. Ser filho adotado por Deus, ser filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Esse é o seu destino, meu irmão. Você é filho de Deus. O que você precisa fazer hoje é se arrepender dos seus pecados. Mais uma vez. De novo e de novo. E confiar na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. Você precisa renunciar o seu pecado. Você precisa, sim, abandonar o seu pecado.
Você precisa dar as costas para o seu pecado e se voltar para a cruz do Calvário e descansar à sombra da cruz. Dar as costas para o seu pecado em arrependimento e se virar para Deus em fé. E se virar para a obra de Jesus Cristo, pendurado em um madeiro, com seu sangue derramado para a redenção dos nossos pecados. Que o Senhor Jesus libere sobre você nesta manhã arrependimento, fé, graça, paz, que você seja banhado pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Vamos nos colocar em pé, vamos buscar ao Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor, vamos reconhecer essa graça que foi derramada sobre nós. Vamos reconhecer diante de Deus que não há nada em nós